Olá, queridos estudantes, sou o professor Sandro Massarani e hoje vamos ver o ponto de partida para qualquer escritor, que é saber os elementos fundamentais de uma história. Que comece nossa jornada. Olá, então, estudantes. Estamos aqui no meu site, massarani.com.br, e dentro do site temos um curso, todos os links estão aí na descrição do vídeo. Temos um curso completo de roteiro e escrita. Clicando no curso, nós temos várias unidades. Unidade 1, a história. E vamos falar então sobre o primeiro texto da unidade 1, que são os elementos fundamentais de uma história. Então, clicando, estamos agora no texto. O vídeo é um suporte a esse texto. Primeiramente, para que serve um curso de roteiro, um curso de escrita? Ele automaticamente vai nos tornar um grande escritor, um excepcional escritor? Não. Porém, os cursos e o conhecimento teórico serve para que a gente construa uma história que tenha uma forte base, que seja uma história com uma boa estrutura, uma história bem sólida, firme, para que aí sim o escritor acrescente as suas nuances, o seu toque pessoal, a sua alma dentro daquela obra. Então, é fundamental um bom curso de escrita, um bom curso de roteiro, bons livros, para que você construa obras bem estruturadas, com poucas falhas em sua organização, em seu encaminhamento. Isso aí já é, então, meia estrada percorrida, se você tiver uma obra bem estruturada. Ok? E isso qualquer um pode aprender, não precisa ser um gênio, nada disso. Aliás, esse conceito de gênio é meio complicado, né, na escrita, enfim, a questão é estudar bastante. E toda história pode se resumir basicamente a uma palavra: busca. Toda história ela possui um ou mais personagens que têm como objetivo buscar algo. Isso é a essência da narrativa, não somente numa obra literária, né, mas em qualquer obra narrativa, história em quadrinhos, teatro, etc. Se a gente for destrinchar um pouquinho melhor o que significa essa busca, que pode ser uma busca por um objeto físico, pode ser uma busca interior, pode ser uma busca por uma conquista profissional, por exemplo, enfim, vingança, poder e por aí vai. O grande teórico e escritor James Scott Bell, ele divide os elementos fundamentais de uma história em 4 pontos importantíssimos, que é o personagem principal, o objetivo desse personagem, os conflitos e obstáculos que esse personagem vai enfrentar, eu gosto muito de chamar de oposição, não de conflito, e um final impactante, um final memorável. Se nós pegarmos esses termos em inglês, temos aqui o lead, objective, conflict e knockout ending, formando aí o sistema LOCK, L-O-C-K, do James Scott Bell. É muito importante para a gente poder começar a estruturar o que a gente quer saber da nossa obra, o que a gente quer saber do nosso texto, enfim. E posteriormente eu vou fazer um comentário sucinto sobre cada um, né, cada tópico desse. Então, quais são os 4 elementos fundamentais de uma história? Personagem principal, o seu objetivo, a oposição e um final impactante, que é o sistema LOCK, do James Scott Bell. E aí a gente pode ter uma definição interessante a partir desse sistema LOCK. Alguém deseja alcançar um objetivo, mas deve vencer uma oposição para consegui-lo. Então, fundamental de uma história é essa frase. Alguém deseja alcançar um objetivo, mas deve vencer uma oposição para consegui-lo. O escritor James Hoodinall faz até aqui um esqueminha com letras A, B e C. A quer C, mas B está no caminho. A seria aí o personagem principal, B é o conflito, a oposição, e C é o objetivo. Como eu disse, amor de alguém, anel, destruir algo, etc. Pode ser um objetivo físico ou não. Então, toda história tem um enredo. E esse enredo é sobre um personagem principal que tem algo, tem um objetivo, que é fundamental, é crucial para a sua existência, esse objetivo para o seu bem-estar. E a maior parte do desdobramento da história se dá, então, com esse personagem principal entrando em atritos ou tendo muitos conflitos
com o antagonista, com a oposição, enfim, percorrendo aí uma série de disputas para tentar atingir esse objetivo. Vamos então agora analisar esses 4 pontos. Lembrando que todos esses 4 pontos eu comento em textos, né, com mais detalhes, inclusive em outros textos do curso, como, por exemplo, a criação de personagens. Então, o elemento 1, personagem principal, é muito bem detalhado o processo de construção do personagem em outro texto, mas aqui vamos fazer uma introdução. A história pode ter diversos personagens importantes, mas a não ser que o escritor, né, seja um Tolkien ou Tarantino, uma boa história estabelece claramente um personagem principal. Então é importante a gente ter com uma certa clareza qual será o personagem principal de uma história. E depois, quando tivermos mais habilidade, tentar ampliar um pouco o grupo de personagens principais, mas não é necessário. A maioria das obras se concentra em um. E tanto o objetivo quanto o conflito da história deve girar em torno desse personagem. E é fundamental, isso aí a gente vê no texto de criação de personagens, que o personagem principal provoque empatia na audiência. Isso é muito difícil de se fazer, é muito mais fácil falar, né, do que realmente realizar. O que é empatia? Empatia é criar uma ligação profunda entre a audiência, o leitor, o espectador, com o personagem. Fazer com que a audiência se preocupe e torça pelo personagem. É muito importante a diferença entre empatia e simpatia. Simpatia você pode até achar personagem simpático, né? Mas não se importa muito com ele. Empatia, às vezes, você torce por aquele personagem, e mesmo que você não concorde com tudo que esse personagem faça, você entende o porquê dele estar fazendo algo. Então é importante que vocês leiam também um texto sobre a criação de personagens, e o fundamental é que estabeleçamos uma empatia, né, entre a audiência e o personagem. Como cada personagem responde a cada conflito é o que definirá ele, então, para a audiência. Se a audiência discordar muito do que o personagem está fazendo, a tendência é essa empatia ficar um pouco mais distante. Mas se a audiência concordar ou entender, enfim, isso não significa que os personagens sejam previsíveis, e sim que as ações sejam coerentes desses personagens. E todos esses personagens, então, vão ser definidos por suas escolhas. Então, o elemento fundamental 1, termos um personagem principal que seja bem definido e que, através de suas ações, construa uma empatia com a audiência, para que a audiência possa, então, torcer para esse personagem e se identificar com ele. Bem, e agora, qual é o objetivo desse personagem, que é o elemento fundamental 2? O que ele busca? Amor, paz, emprego, respeito próprio, definição de sexualidade? Como já comentei, não precisa ser um objeto físico. Até obras mais complexas, geralmente, não é um objeto físico que é o objetivo do personagem. E muito importante é que esse objetivo seja de extrema importância para a existência do personagem. Nós vamos passar a obra toda tentando fazer com que o personagem consiga seu objetivo. E se esse objetivo não parecer de fundamental importância para ele, a obra não vai ter muita substância. Então, os 2 primeiros elementos principais. O personagem, que a gente tem que criar essa empatia com a audiência, muito difícil, mas é recompensador, gratificante. E o objetivo dele, o que ele quer. Bem, e obviamente o que ele quer não deve ser obtido facilmente. Daí entra o nosso terceiro elemento fundamental, que é a oposição. E obviamente a velha máxima se aplica. O herói é tão bom quanto o seu vilão. Então, uma boa obra precisa estar recheada de conflitos, de dor, com uma oposição muito forte. O personagem ele deve ter muitas dificuldades para conseguir o seu objetivo. Daí o escritor tem que ter todo um cuidado para poder elaborar os conflitos, elaborar uma oposição, um vilão que seja rico, que seja extremamente bem escrito. É importante que os conflitos, a oposição, não precisa vir necessariamente de um vilão humano.
Pode ser, por exemplo, a natureza, né, um tsunami, uma floresta, e tentar sair de uma floresta, do ambiente, de uma casa mal assombrada. E pode ser também, como já comentamos, um brutal conflito interior. A, tentar ultrapassar, superar, vamos dizer assim, a perda de um filho, a busca da sexualidade. Isso gera geralmente obras muito, muito interessantes, se forem bem escritas. E a oposição pode ser também um grupo. Por exemplo, lutar contra uma organização criminosa ou lutar contra o governo. E é interessante, isso facilita muito o escritor, que ele pegue uma figura principal dentro desse grupo de oposição. Então, se a obra é sobre um jornalista que está investigando corrupção dentro do governo, é bom que o governo tenha uma figura ali, entre aspas, um antagonista, um vilão, que seja destacado dentro desse grupo. Mesma coisa dentro de uma organização criminosa, enfim. Então, a oposição pode ser um grupo, governo, exército, etc., mas faça com que esse grupo seja representado por um personagem. Isso facilita não somente o escritor, mas a audiência também. Importante, talvez o mais importante, é que o personagem tenha que se esforçar ao máximo para vencer, se for vencer, a oposição, os seus conflitos, e que esses conflitos fiquem cada vez mais difíceis ao longo da obra. A gente vai ver um pouco disso nos outros textos. É o princípio chamado em inglês rising action, ação crescente. Ou seja, o personagem de início enfrenta alguns conflitos, ele consegue passar por esses conflitos, mas a situação dele vai ficando cada vez mais difícil, principalmente a partir do miolo da obra, do meio para o final. E nós temos o clímax, que é a situação mais complicada que o seu personagem vai enfrentar. É quando a oposição parece estar mais forte, quando os conflitos parecem insuperáveis. E aí que vamos decidir se o personagem vai ou não conseguir o seu objetivo. E essa decisão tem a ver com o final memorável, o final impactante. O final da história é praticamente a última sensação que a audiência carrega da obra. Então, às vezes, um final excelente até compensa algumas falhas anteriores do texto, do roteiro. E um final não muito bom, ele pode pôr a perder todo o esforço que o escritor fez até então. Ele pode ter escrito um ato 1 muito bom, um ato 2 ótimo, né? A introdução da obra boa, o desenvolvimento excelente, mas se ele pecar no final, pode ser que o castelo desabe. Enfim, o final memorável, tem um texto no site só sobre a construção de finais, importantíssimo, não significa um final absurdo, nem um final irreal. Tem que ser, e aí que é o grande X da questão, um final que, ao mesmo tempo que agrade a audiência, a surpreenda. Que ela fique satisfeita com o final e que, de alguma forma, ela seja surpreendida. Vamos tentar evitar, então, alguns finais, clichês. Obviamente, a repetição de finais sempre vai acontecer. É muito difícil o escritor fazer algo totalmente novo. Mas é fundamental que ele dê o seu toque pessoal, para que esse final seja, de certa forma, memorável. Não precisa ser nada também ultra impactante, não precisa ser nada completamente imprevisível. Às vezes você faz um final imprevisível, mas ele não tem muita coerência com o restante da obra. O ideal é buscar um final coerente, um final que agrade, mas que dê aquele tom de surpresa, que não seja o final que a audiência provavelmente esperasse ver, mas que ela saia satisfeita. Bem, e temos aqui um quinto elemento importante que não está no sistema Locke, do James Scott Bell, mas eu acho importante a gente comentar, que é a moral da história, o tema. Ou seja, quando acaba a obra, a audiência espera obter alguma mensagem mais profunda de tudo aquilo que ela acabou de assistir, o que ela acabou de ler. Ou seja, toda história tem que ter por trás uma moral ou um tema. Só o escritor ele tem que ter muito cuidado para ele não tentar empurrar a garganta abaixo da audiência, goela abaixo, qual a mensagem que ele quer passar. Isso tudo tem que ser feito por nuances da escrita, por sutilezas, enfim. Mas é importante que toda história realmente tenha uma moral, um tema por trás.
Eu dou um exemplo aqui no texto, a ascensão de um personagem pobre ao poder, é um tema recorrente de histórias, e esse personagem, ao querer o poder a qualquer custo, acaba, né, tendo seu caráter muito modificado, acaba ficando isolado, desprezado, enfim. E no final das contas, a audiência acaba percebendo que o poder corrompe. Mas isso não pode ser dito na obra de forma descarada, senão fica bem artificial. Enfim, mas é importante que o escritor tenha em mente, até para ele não fugir muito desse tema, da moral, que ele tenha uma ideia mais ampla de sobre o que é a obra. Então é importante, busque sempre qual será a moral, o tema da sua narrativa. O que você quer passar para a audiência quando aparecerem os créditos do filme ou quando ele acabar, né, a última página do livro. Bem, então são esses os elementos fundamentais de uma história. Aqui eu ponho alguns exercícios interessantes, tá? Para você fazer, fundamental, fazer exercícios, sempre estudar. Pega uma obra, tanto faz a origem, cinema, quadrinhos, teatro, literatura, etc. Identifique na obra. Então, esse é um ótimo exercício. Qual o personagem principal? Quais são os personagens secundários? Qual o objetivo do personagem principal? Objetivo dos personagens secundários? Qual é a oposição, os conflitos, o antagonista do personagem principal? E qual para você o tema, a moral da história? E também faça as seguintes perguntas. O final dessa obra foi memorável para mim? Me agradou e ao mesmo tempo me surpreendeu? Importante agora, foi coerente com o restante da história? Respondeu a todas as perguntas levantadas? Então, esses são exercícios, né, muito bons, que fazem com que o escritor fique cada vez mais experiente, tenha um banco de dados, inclusive, mental, importante sobre tipos de personagens, tipos de finais, enfim. No início do texto, se a gente voltar, existe no site um arquivo chamado Ficha de uma História. Ficha básica de uma história. E aqui, na ficha básica, pelo texto que vimos agora, tem aqui o sistema, o título, a logline, que é a história em uma frase. Isso tem um texto sobre como criar uma logline no site. O tema da história, importante colocar. E aqui o sistema lock. Então, já dei uma olhada nessa ficha também. Os outros componentes da ficha a gente vai ver em outros textos, estão em outros textos. Mas, pelos elementos fundamentais, a gente já tem uma boa parte, uma boa noção sobre o que é a nossa história. Então, queridos estudantes, muito obrigado por assistir ao vídeo. Deem uma lida com calma também no texto e bons estudos. Até a próxima.